Bora! Galera, seguinte, quem tiver aí quiser ouvir sobre drones, viu? Todo mundo está convidado. Quem quiser ouvir um pouquinho sobre legislação de drone, como utilizar a forma correta, está todo mundo convidado aí a participar. Bom, para os presentes, vamos iniciar, né? Muitos dos senhores e das senhoras já devem ter ouvido falar sobre drones, sobre as implicações deles legislativas, tanto penais quanto administrativas, talvez ainda não. Se estão aqui hoje, provavelmente já pesquisaram sobre, já viram algo relacionado a drones, mas o que acontece é que muitos compram o drone e pensam que é só alçar voo e está tudo bem, porque utilizam para hobby, geralmente. Mas o que acontece é que existe muitas responsabilidades que circundam um drone. Eu sou o Matheus Brazão, CEO e fundador da Alavante Drones, e hoje convido os senhores e as senhoras a entrarem nesse mundo magnífico que é o mundo dos drones. Os principais objetivos que nós vamos abordar hoje aqui, que eu quero que vocês saiam pelo menos com os unidos na cabeça, pensando e refletindo um pouco sobre, são os seguintes. O primeiro que a gente vai abordar serão exatamente as implicações legislativas do uso dos drones, tanto penais quanto administrativas. E pasmem, até quem não pilota o drone, pelo fato de estar relacionado com aquela atividade dele, pode também sofrer consequências legislativas. O segundo objetivo seria o risco do mau uso do drone, porque existem diversos ambientes em que o drone pode ser utilizado e que, dependendo da forma que ele é utilizado, ele pode oferecer riscos diferentes. O terceiro ponto que a gente vai abordar seria a forma correta, tendo em vista os riscos que o drone pode produzir, qual seria a forma correta de pilotar ele. Depois disso, a gente vai abordar, por final, o mercado dos drones. Onde eu posso usar, como eu posso usar, tendo em vista que eu sei os riscos, eu tenho a documentação, sei como voar, mas onde eu posso utilizar ele, beleza? E aí eu queria combinar um negócio com quem está aqui presencial, beleza? Quando eu perguntar alguma coisa e a resposta for não, eu quero que vocês levantem a mão direita. E quando a resposta for sim, eu quero que vocês levantem as duas mãos. Combinado, beleza? Acho que não entenderam. Beleza? Sim? Duas mãos é não, hein? Uma mão é sim, vamos lá. Sim, uma mão, não, duas mãos. Beleza? Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é: quem aqui tem drone? Mesmo que ainda não tenha voado ele. Interessante, tem uma galera boa. Tá. E os documentos desse drone? Quem tem? Foi o que eu pensei. Poucos têm esse documento. E é o que acontece, isso é normal. Beleza? Agora, quantos crimes ou infrações administrativas vocês acham que podem cometer ao utilizar o drone sem essa documentação? Eu vou dar o número e a gente faz aquela mesma coisa. Quem achar que esse número é o correto, levanta uma mão para sim e duas mãos para não. Um crime e uma infração administrativa. Quem acha que é somente isso? 3 crimes e uma infração administrativa. Quem acha que é somente isso? 5 crimes e 5 infrações administrativas ou mais. Quem acha que é isso? A grande maioria está certa. E pasmem, são várias leis e normas que a gente pode estar incidindo ao utilizar o drone de forma incorreta. Isso porque, para a ANAC, o drone ele é considerado uma aeronave, e não um simples objeto ou um simples brinquedo, apesar de muitas pessoas encararem assim. Aqui estão alguns exemplos dessas implicações legislativas. As duas primeiras, que estão em vermelho, são implicações penais, ou seja, o piloto pode ir para a cadeia. Isso porque o Código Penal prevê os crimes da má utilização dessa aeronave. O terceiro e o quarto artigo, eles são de infrações menores, não necessariamente incidem em prisão, mas ainda assim são crimes perante a lei. E se a gente utiliza o drone sem estar devidamente licenciado, é uma das documentações, a gente pode incidir em crime na legislação brasileira. A ANAC também prevê as infrações. Lembra que eu falei de infrações penais e infrações administrativas? Então, a ANAC, ela prevê algumas infrações administrativas, algumas multas. E essa multa ela é prevista no artigo 299. Beleza? E ela pode ter o valor de até R$1.000. Ou seja, você vai pagar o drone mais uma vez, basicamente, dependendo do drone que você comprou. E aí, eu disse também que aquela pessoa que não pilota o drone
pode também cometer crime. Isso porque a ANAC prevê o conceito de explorador, além do conceito de piloto. O que seria o explorador? Para a ANAC, o explorador, além do piloto, pode ser aquela pessoa que exerce atividade com o drone, ou de forma direta, ou de forma indireta, através de seus prepostos, que seria, por exemplo, eu, com a empresa Lavante Drones, solicito que um dos pilotos faça um voo. Esse voo, se ele estiver irregular e o piloto fizer alguma coisa, como, por exemplo, passar do limite de altura e colidir com alguma aeronave que esteja transitando lá e não tenha solicitado o voo do drone, eu, como a pessoa que autorizou e solicitou aquele voo para o piloto, também posso responder junto com ele. E o Código Penal, ele também prevê que a pessoa que solicitou o voo pode também responder pelo crime que o piloto cometer. Agora, um exemplo prático para vocês. Eu estou falando de um cara que é dono de uma empresa e solicitou o voo para o piloto que é empregado dele. Mas muitos aqui já devem ter feito festa de aniversário. Alguns já devem ter até casado. E nesses eventos, geralmente, a gente quer uma imagem. Inclusive, na própria Campus Party, a gente teve imagem feita por donos. E quando a gente solicita o voo nesses eventos, sendo o dono do evento, por exemplo, em um casamento, a pessoa que vai casar, a gente solicita o drone naquele ambiente. Se por acaso acontece algum acidente, aquele drone não tem o seguro, não tem a solicitação de voo e não tem outras documentações como a licença da Anatel, a gente acaba por incidir no mesmo crime que o piloto. E avançando, a gente vai falar agora sobre os riscos do drone. Eu já falei sobre o que pode acontecer se a gente fizer um mau uso dele, mas o que seria esse mau uso? O mau uso do drone ele pode acontecer de diversas formas. E o resultado desse mau uso pode ser em acidentes, pode ser em prisão ou multa, que eu já falei isso antes com vocês, ou em acidentes aéreos, indiretos e diretos. Isso porque a radiofrequência do drone, se ela for mudada, ela pode atrapalhar a comunicação de um avião com a torre, por exemplo, do aeroporto. E isso deixa o piloto praticamente cego durante o pouso. E aí, eu falei dos riscos, falei das implicações penais. Então, como é que eu posso voar um drone sem me preocupar com isso? Quais são os documentos necessários? O que eu preciso, de fato, para voar de forma segura, sem me preocupar com qualquer tipo de infração penal, que pode incidir pela ausência desses documentos? Então, vamos lá. A gente tem os certificados e registros. Quais são esses certificados e registros? Primeiro, a qualificação. E vale falar que qualquer empresa que ofereça curso de drone, ela não vai tornar nenhum de vocês pilotos. Ela não vai qualificar vocês. E se ela falar isso, desculpe até a expressão, mas é mentira. O que ela pode fazer, e ela deve fazer, é qualificar pessoas para pilotar drones, mas nunca dar o título de piloto. Quem faz isso, quem certifica pilotos, é a ANAC, e não essas empresas privadas. Elas apenas qualificam pilotos. Esse seria o primeiro passo, você entender o que é o drone. Depois disso, você pode homologar o drone na Anatel, pode não, deve homologar ele na Anatel, e depois registrar ele na ANAC, através do sistema da ANAC, que hoje é de fácil uso, o CISANT. Quando você tem essa documentação, tem o drone, ele está registrado, o próximo passo, quando você for alçar voo com ele, é solicitar esse voo no sistema do DCEA. Você faz a informação de voo, mostra que você vai decolar o drone naquela área e o sistema registra isso. Então, você vê se existem também outros pilotos lá e o DCEA consegue ter esse controle também. Os outros documentos, além desses, são o seguro reta, que ele inibe que, caso ocorra algum problema do drone cair e, por acaso, danificar algum objeto, por exemplo, um carro ou uma janela de uma casa, esse seguro ele cobre esses prejuízos. Então, tem que ter, não é optativo, é obrigatório, segundo a legislação, você ter esse seguro, dependendo do tipo de drone, e aí é uma outra abordagem que a gente vai fazer mais à frente, mas ele tem que ultrapassar um certo peso, e a partir desse peso, ele precisa ter esse seguro. O manual de voo é praticamente o manual do equipamento e a avaliação de risco. Obrigado. Você avalia o risco através de uma documentação que as próprias instituições oferecem. Eles têm um modelo, você faz a avaliação de risco, coloca as possíveis incidências que podem ocorrer e o que você faria para impedir esses acidentes. E a partir daí, você
talvez vocês não tenham contado, mas são 6 documentos que vocês precisam ter, desde que o drone ele tenha alguns requisitos, mais de 250 gramas, e ele faça voos abaixo de 400 pés, e aí você precisa desses 6 documentos, e que ele seja de uso não recreativo, ou seja, profissional. Para uso não recreativo, é necessário apenas 2 desses documentos. Aqui a gente tem o mercado de drones, né? E aí é a nossa última abordagem. Eu já falei para vocês os riscos, já falei as implicações penais, já falei o que vocês precisam para pilotar um drone de forma segura, mas por que eu pilotaria um drone, certo? Alguns de vocês devem se perguntar, aonde eu utilizaria um drone? Porque muitos utilizam como hobby, mas, pasmem, existem mais de 10 maneiras de fazer dinheiro com drone. Basta você ter essa documentação, basta você ter um drone e basta você saber pilotar ele. Você consegue pilotar e utilizar ele de diversas formas, tanto em eventos, tanto em casamentos e diversos outros tipos de formas. Mas, para início de conversa, primeiro, a gente precisa dividir isso. A gente divide hoje o mercado de drone em 3 partes. A primeira parte é a parte do hardware, onde você vai estar mexendo com a parte física do drone, o motor, a hélice, a câmera, entre outras coisas. A parte do software seria ali o desenvolvimento do sistema do drone, GPS, localização e tudo mais. E a parte do serviço de drone, que é exatamente o que a gente mais faz hoje em dia, que é utilizar o drone para cobrir casamentos, eventos, fazer inspeções e por aí vai. São diversas formas. E essas formas, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de utilizar o drone como um serviço, tendo em vista que essa é a forma que mais utilizam hoje. Aqui a gente tem alguns exemplos. A gente pode utilizar o drone para cobertura de eventos, para o marketing imobiliário, para manutenção do drone. A gente pode ganhar dinheiro fazendo manutenção do drone, e aí seria um caso de hardware. A gente tem aqui a pulverização agrícola. Existem drones que utilizam equipamentos que pulverizam a plantação sem precisar de máquinas, de mão de obra. E, na pandemia, o mercado de drones cresceu exatamente por isso, com a necessidade de evitar aglomerações e de muitas pessoas precisarem ficar em casa, essas pessoas foram substituídas por drones. E aí, o que o futuro reserva para a gente no mercado de drones? Na pandemia, esse foi um dos mercados que mais evoluiu, que mais cresceu. Não à toa, o drone, ele possibilita que a gente faça diversos trabalhos que antes eram feitos por pessoas ou por uma equipe de pessoas e colocando essas pessoas em risco. E por conta dessa flexibilidade do drone e dessa qualidade do drone em dar imagens, dar informação, e com precisão, inclusive, o mercado de drone hoje está com uma estimativa daqui a alguns anos, até 2026, de chegar a mais de 41 bilhões de reais. E para vocês terem uma ideia, antes de serem desenvolvidos os primeiros drones para o mercado, para ser vendido para pessoas comuns como nós, a projeção era menor do que 20 bilhões. A partir do momento que esses drones foram difundidos e foram vendidos, a previsão mais do que triplicou. Então, é um mercado que está em crescimento, é um mercado que vale a pena investir, é um mercado que vale a pena se especializar. E aqui, galera, eu queria deixar um recado para vocês. Mais do que voar com segurança, mais do que voar com responsabilidade, mais do que observar todo essas documentações que a gente precisa observar ao pilotar um drone, a gente tem que enxergar que o drone ele está envolvido com as profissões do futuro. Lembram que eu comentei no começo da palestra que a gente já pode ter pesquisado sobre profissões do futuro e a gente já pode ter pesquisado sobre drones? Então, o que a gente não pode ter pesquisado ainda, talvez não tenham pesquisado, é que os drones, eles também são do futuro. Eles também são profissões do futuro. Piloto de drone é uma profissão do futuro. E como dizia Peter Luke, a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Então, criem um futuro. Invistam em drone. Se especializem em drone. E utilizem esse hobby para lucrar. Aqui está o meu contato, para quem tiver dúvidas. Sábado vai ter mais uma bancada da Lab Kids, onde eu vou estar lá para tirar dúvidas da galera, bater um bate-papo, vai ter um tempo maior. E, no mais, é isso. Aqui está o QR Code, para quem quiser o meu contato. E obrigado. Eu estou aberto para perguntas. Qual é o custo dessas certificações, autorizações que precisa ser
adquiridas para voar corretamente com o drone? Qual é o seu nome? Davi, obrigado pela pergunta, viu? Muito interessante. O Davi perguntou em relação às certificações e quanto que custaria isso em média, né? Bom, dependendo do drone que você tem, o seguro, ele pode ter um valor maior ou menor, mas considerando o valor do drone, o preço, dependendo do que você quer fazer, ele pode variar. Não posso te dar um preço certo. Isso porque existem drones que são abaixo de R$1.000, drones que são acima de R$1.000, e, por exemplo, um drone hoje que vem sendo utilizado pelas forças de segurança como matriz, ele custa mais de R$80.000. Então, tudo se baseia na sua necessidade, no que você quer fazer com o drone. Existem drones como, por exemplo, o Mavic Mini, que ele serve para muitas gravações, ele serve para muitas coberturas de evento, ele dá uma imagem boa, com precisão. Então, ele já tem um preço mais abaixo, ele custa cerca de R$4.000. Então, depende da sua necessidade, depende do que você quer fazer. Se você quer só hobby ou se você quer se profissionalizar. E com o que você quer se profissionalizar. Mais uma pergunta? Perfeito. Perfeito. A documentação em si, só a documentação, o valor só. Sim, ele perguntou o valor da documentação e do drone. Isso, exatamente. Aí o que eu estou dizendo é que, dependendo do drone, você tem... Oi, desculpa, Matheus, tudo bom? Qual é o seu nome? Rodrigo. Rodrigo, prazer. Prazer, sou o Rodrigo da Link Web Drones. Ele perguntou para você sobre documentação, sobre registros. Desculpa, complementando, documentação, registros para drone, você não tem custo nenhum, tá? Sim. Não tem custo nenhum. O drone você tem. A documentação, homologação do drone na Anatel, registro da aeronave na ANAC, registro de piloto no DCEA, não tem custo nenhum. Tá? Obrigado, isso mesmo. Eu não tinha respondido a tua pergunta só sobre documentos, eu incluí os drones. Muito obrigado pela sua observação. Obrigado mesmo. Então, basicamente, resumindo, só firmando o que ele falou, documento, zero custo. Drone, dependendo do que você quer fazer com ele, ele tem um custo. Mais uma pergunta? Na área rural, precisa também fazer, para usar em fazenda, tem necessidade? Segundo ponto, hoje em dia a gente usa aviação rural para pulverização. E a gente está convertendo os tratores em autônomos, né? Hoje em dia não vale a pena ter mão de obra humana trabalhando. A tendência desses aviões também da autonomia, igual a gente está vendo com os tratores, ou não? Porque eu vi na China os drones, antes da pandemia, pequenos, tamanho um pouquinho menor que essa tela. Devia ter uns 4 metros de largura, né, de verificação de área. A tendência é ter uma migração de tecnificar os aviões convencionais para fazer remotamente o controle, ou vai continuar com um brevezinho, fazendo piloto, ou não? Consegue migrar, de repente, um cara que está se especializando em drone para fazer um trabalho, digamos assim, de brevet? Então, só para ver se eu entendi o seu nome? Juliano. Obrigado pela pergunta, viu, Juliano? Só resumindo, você quer saber se é possível os drones atuais serem utilizados na pulverização agrícola, tendo em vista que está automatizado de outra forma? Sim, você precisa regularizar. Sim, os drones utilizados para a área agrícola, existem drones que são especiais para isso. Eles têm um tamanho maior do que os drones convencionais, eles são mais pesados, e pelo peso deles, dependendo da altura que você for utilizar eles, porque existe a pulverização agrícola, mas também existe o mapeamento, né? E às vezes o mapeamento daquela área rural, você precisa fazer de uma altura acima de 400 pés. E a partir daí, para uso profissional, para uma altura acima de 400 pés, você precisa de uma documentação, inclusive, até diferente, chamada KR, onde você vai solicitar esse documento e ele não é o mesmo documento utilizado para, por exemplo, os drones convencionais. Então, existem drones especiais para isso, existe documentação para isso, é uma documentação até diferente. Beleza? Mas é isso. É isso aí, galera. Obrigado pela participação de todos. Valeu pela atenção, viu?